Boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Conseguiram fazer ontem toda a atividade que foi proposta? Quem estava aqui conseguiu fazer? Viu alguma dificuldade? Sentiu que podia ter sido melhor? Depois mandem para mim dizendo, tá bom? Hoje nós estamos no segundo dia do desafio de 7 dias. Conseguimos vencer o primeiro, seguimos vencendo o segundo, né? Hoje é o segundo dia e hoje nós estaremos meditando no Salmo 100, versículo 4. Eu quero reforçar o que foi dito ontem a respeito da importância de estudar a palavra de Deus, que é algo que eu quero enfatizar todos os dias. Tem algumas frases que eu coloquei no PDF, e falando em PDF, ele já está lá, tá bom? O link tá na bio, na minha página e logo tá lá o link. Só é clicar, vai ter lá, canal do YouTube, e-book 1, e-book 2. Você clica no e-book e já pode baixar ou acessar ele, né? Aí fica a sua escolha. Mas eu quero trazer e enfatizar as frases que tem nesse e-book. Foram frases pensadas e procuradas justamente para isso, para mostrar a importância do estudo da palavra. E ontem falei aqui 2 frases que está lá no e-book também. A primeira foi: é impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Os princípios bíblicos são os fundamentos da liberdade humana. É impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. E a segunda frase foi: nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. Achei essa frase fortíssima. De A.W. Tozer. Nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. Ontem nós meditamos no Salmo 119, versículo 105, que fala da palavra de Deus como luz e como lâmpada. Hoje nós vamos meditar no Salmo 100, versículo 4. A gratidão na palavra de Deus. Como é essa gratidão na palavra de Deus? Nós já vamos entrar nele. Deixa eu lembrar aqui mais alguma coisa que eu tinha para falar logo. Sim, o desafio de 7 dias. Começamos ontem. Quem não assistiu ontem, a live está salva. Pode assistir, tá bom? Quem não consegue assistir nesse horário, assistir durante o dia, a live tá lá salva. Se você quiser anotar, se você quiser escrever, se quiser tirar dúvidas, mande para o meu privado ou para o meu DM, direct, sei lá como é que chama. Podem mandar, tá bom? Vamos orar nessa hora, apresentando a Deus este momento, porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós não somos, nem podemos e nem fazemos nada se dele não vier a direção e a permissão. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus grandioso, nesta hora, Senhor, eu lhe apresento não só a minha vida como um canal em tuas mãos, disposta a ser usada da forma que lhe agrade e lhe apraz, mas eu lhe apresento, Senhor, a vida de cada um. Todos os que estarão agora online e os que estarão vindo depois dessa live. Apresento desde já a casa, pedindo a cobertura do teu sangue sobre a casa, sobre a família, sobre a vida de cada um deles, pedindo que seja a tua poderosas mãos a dar livramento sobre eles. Pai, nessa hora eu lhe peço uma gota da tua sabedoria sobre a vida de cada um. Uma gota, meu amado, da tua sabedoria sobre as nossas mentes, para que possamos entender não só o que está escrito, mas o que está além das entrelinhas. Espírito Santo de Deus, nessa hora eu lhe convido. Meu amado, adentra cada casa nesta hora, adentra cada cômodo, toma o teu lugar de direito, porque o livro que nós vamos estudar, a autoria é total tua. E nessa hora, meu amado, nós lhe convidamos.
Senta e nos ensina. Fala-nos o que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Ensina-nos o que precisamos aprender e dai-nos direcionamento, Pai, para que possamos seguir a cada dia mais na jornada da vida. Peço também, meu amado, que seja o Senhor Deus nesta hora, cobrindo cada lar e dando livramento e dando-nos a direção dentro da tua palavra. Assim eu louvo e agradeço na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou para Anderson. Sim, Salmo 100. Deixa eu falo um pouco rápido, né? Mas é porque eu falo rápido, tá? Mas porque às vezes eu falo muita coisa, e se eu não falar rápido, vai tomar muito tempo, tá bom? E eu quero passar aquilo a qual Deus me confiou, mas eu também quero que seja dentro do tempo oportuno, tá certo? E que você, dentro disso, faça a sua jornada com Deus dia após dia, da meditação na palavra dele, da oração. Faça disso não só algo urgente, mas uma prioridade dentro do seu tempo, tá certo? Ontem eu falei sobre colocar o despertador no seu celular, sim, botar lá o despertador, ó, de tal hora a tal hora, eu vou ler a Bíblia. Coloque no despertador, se para acordar todo dia, apesar de nós sabermos a hora, nós colocamos o despertador para quê? Para não perdermos a hora, para não passarmos da hora que precisamos acordar. A Bíblia precisamos agir da mesma forma com a leitura da palavra de Deus. Ela precisa ser tão importante em nossas vidas, de tamanha prioridade, que não podemos passar um dia sequer sem meditar na palavra de Deus, não podemos passar nenhum dia sequer sem estudar, nem que seja um versículo, tá certo? Você não precisa começar estudando um capítulo, não precisa começar estudando um livro, você pode começar estudando um versículo da Bíblia, tá bom? E não temos desculpas. Acabou a desculpa do eu não gosto de ler, acabou a desculpa do eu não entendo o que eu estou lendo. Por quê? A primeira desculpa do eu não gosto de ler, ela acaba quando foi criado a Bíblia em audiobook, que você pode colocar no seu ouvido e ir para o trabalho escutando. Você pode colocar no seu ouvido e fazer os seus afazeres domésticos, ou fazer os seus afazeres dentro do seu trabalho, ouvindo a palavra de Deus. E eu não estou entendendo o que eu estou lendo, cai também por terra a partir do momento que há várias traduções da palavra de Deus. Ou seja, se você não entende de uma forma, você pode procurar de outra tradução que seja mais fácil. Inclusive, falei ontem também do aplicativo. O aplicativo que eu uso no celular é o Bíblia JFA Offline. E nele tem várias traduções dentro dele mesmo, que você pode fazer, né? Você pode ler um exemplo. Você pode ler o versículo, aquela passagem bíblica, na King James, que é uma tradução. Não entendeu a King James, ficou em dúvida. Você pode ir para a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. Ainda não entendi, fiquei em dúvida. Você pode ir para NVI, você pode ir para NTLH, você pode ir para NAA. Então, o que não falta são traduções bíblicas para nos ajudar a entender. Tá certo? Então, não tem por que inventar desculpa. E naquele grande dia, quando Jesus Cristo perguntar, não leu a Bíblia por quê? Não vai ter desculpa. Tá bom? Nós não teremos desculpa. Nós, com acesso à tecnologia, não teremos desculpa. Essa é a verdade. Pronto. E outra vez eu digo de novo, né? Não lhe peço desculpa. Não lhe peço desculpa porque é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Eu e você só seremos iludidos e enganados se não lermos a palavra de Deus. Eu e você só seremos iludidos e enganados por qualquer líder que venha, qualquer pessoa que pegue o microfone, qualquer dono que abra uma igreja, se não lermos a palavra de Deus. Se lermos a palavra de Deus, não tem engano, não tem ilusão, tá bom? Porque a palavra de Deus, ela é luz.
ela é lâmpada. E aí vem a primeira frase que eu li: não tem como um povo, é impossível escravizar mental ou socialmente um povo que lê a Bíblia. Tá certo? Então, se você não quer ser enganado por qualquer pessoa que diz assim diz o Senhor, qualquer pessoa que bota a mão na sua cabeça dizendo é Deus, qualquer pessoa que chega para você e diz minha irmã, Deus me falou, você vai ter que ler a Bíblia, tá bom? Vamos lá. Salmo 100. No PDF eu botei somente o versículo 4, mas eu quero ler do 1 ao 5. Tá bom? Porque eu acho importante. Vamos lá, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Hoje, o desafio de hoje, ele tem por título Gratidão na Palavra. Minha irmã, o que é que tem isso a ver com a introdução à Bíblia, a constância de leitura? Sim, porque não sei se você sabe, mas o livro de Salmos, ele é um livro de oração, de louvor, ele é um livro de adoração, e na palavra também nós temos a gratidão. Dentro da palavra, quando exercemos a gratidão a Deus, nós estamos exercendo a palavra dele. Então, quando aqui ele fala no versículo 2, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com canto. Eu preciso servir a Deus com alegria. Certo que, com o passar do tempo, né, digo para pessoas que já são crentes há um bom tempo, vamos perdendo a alegria em servir a Deus. Né? Quando a gente começa a se envolver com muita coisa na igreja ou muitas responsabilidades e não sabemos colocar limite, isso é culpa do homem, não da igreja, não sabemos colocar limite, nós muitas das vezes perdemos a alegria em adorar o Senhor, perdemos a alegria na comunhão com os irmãos, perdemos a alegria em ler a palavra e vivenciar essa palavra. Mas aí o salmista, ele vem nos lembrar, servir ao Senhor tem que ser com alegria e precisamos nos apresentar a ele com canto. E aí no versículo 3 diz, sabei que o Senhor é Deus, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Esse é um versículo que ele bate muito na tecla do complexo de inferioridade e do complexo de rejeição. Porque muitas das vezes, né, de coisas passadas que passamos infância e vamos crescendo com aquilo, com complexo de inferioridade e rejeição, nós começamos a duvidar da escolha de Deus para as nossas vidas. Nós começamos a duvidar da escolha de Deus para um chamado. Nós começamos a duvidar e a nos sentir incapazes de fazer aquilo ao qual Deus nos separou para fazer. Deus tem falado fortemente comigo, já desde sexta-feira, sobre o alinhamento do pedido de Ana a um propósito que precisava ser feito aqui na Terra. Como vocês sabem, né, conhecem a história de Ana, ela tinha a madre cerrada. Foi Deus que fechou a madre de Ana, Deus que não deixava Ana ter filho. E aí Ana começou a orar, e ela ficava angustiada, e ela ficava aflita, e ela ficava frustrada, porque ela queria ter filho, ela não conseguia ter filho, e a outra mulher do marido dela tinha filho. Só que, quando é que o cenário na vida de Ana mudou? O cenário na vida de Ana mudou quando ela alinhou o pedido dela à vontade de Deus. O cenário na vida de Ana mudou quando ela alinhou o desejo do coração dela com o desejo do coração de Deus.
Israel estava passando por um período de frieza espiritual. Eli não estava mais dando conta do que estava acontecendo. Os filhos dele já tinham se debandeado. Israel precisava de um juiz, Israel precisava de um sacerdote, Israel precisava de um líder. Israel não tinha. Então, Deus tinha um propósito para Israel. Deus tinha um propósito que era enviar alguém que fosse líder, sacerdote e juiz. E precisava de alguém que tinha, não era como se Deus precisasse, entenda, quando eu falo precisar, não é naquele sentido de dizer assim, ó, Deus precisa da gente, não é isso. É que o que está na terra, acontece o pedido de alguém que está na terra quando é alinhado a algo que já está no céu. Ou seja, alguém tinha que nascer para cumprir o propósito de Deus. Quando Ana orou, se o Senhor me der, eu te devolvo, para mim, conjecturando, não está na Bíblia isso. Conjecturando agora, eu estou falando isso, Ava, viu? Não está na palavra. É como se desse assim, ó, um estalo. Deus dissesse, agora sim, agora eu mando, Ana, seu filho. Porque agora o filho que você está pedindo não vai ser seu, vai ser meu. Agora sim, o seu pedido se alinhou com os céus. E quando o seu pedido se alinha com os céus, com algo que já está determinado nos céus, porque Deus ele é Deus do passado, presente e futuro, ele não vive no nosso tempo cronológico, ele vive no Kairos, que é o tempo que não tem divisão. Quando o pedido de Ana se alinhou aos céus, Samuel nasceu. Então, quando vem esse versículo 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, eu começo a entender que eu não nasci por obra do acaso. Você não nasceu por obra do acaso. Você não nasceu por um erro humano. Você não nasceu, não, mas meu pai e minha mãe me planejaram. Nada disso. Você nasceu porque precisava ser cumprido um propósito na terra. E para isso Deus escolheu você para cumprir esse propósito. É por isso que você nasceu. Então, o propósito ao qual Deus precisava que fosse cumprido nessa terra, e para isso você nasceu, significa que o complexo de rejeição ele cai. Sim, você foi chamado, você foi chamada para cumprir algo. Sim, você foi chamado, você foi chamada por um propósito maior. Você pode não ter capacidade, você pode ter vindo de uma família disfuncional, você pode ter vindo de uma família de classe baixíssima, você pode ter nascido em um bairro ao qual ninguém dá para nada de bom, você pode não ter conseguido nem tirar o seu ensino médio fundamental, não interessa. O que interessa é que Deus te chamou, é que você nasceu para cumprir o propósito. Só que eu e você erra no cumprimento desse propósito quando eu e você acha que não precisamos nos preparar. Calma. Eu preciso me preparar no que cabe a mim, e o que não cabe a mim, Deus vai fazer em mim. E o que não cabe a mim, Deus vai preparar. Como é isso? Um exemplo. Se Deus me chamou para o ministério do louvor, para cantar, né? Para cantar, para adorar, para louvar, para levar a palavra dele através do louvor. Então, o que eu, que sei disso, tenho que fazer? Poxa, vou procurar uma aula de canto. Não, eu não tenho dinheiro para uma aula de canto. Vou procurar vídeos. Vou assistir vídeos, vou ler documentários, vou ler como é que começou o louvor, a história do louvor, de onde é que veio, qual é o louvor que adora a Deus, qual é o tipo de adoração, para que como acontecia no Antigo Testamento, como acontecia no Novo Testamento. Então, o que cabe a mim, eu vou fazer.
Agora, o que cabe a Deus, que é abrir a porta para que eu chegue, me leve para lugares que Ele disse que Ele vai me levar, mesmo eu não tendo condição financeira de ir, me faça alcançar níveis que Ele disse que eu vou alcançar, aí é com Ele. Aí eu não tenho nada com isso, aí Ele vai fazer. Entende? Então, voltando para o versículo 3, eu não estou fugindo da palavra, viu? Eu estou indo e voltando, mas por quê? Porque ele diz aqui, ó, foi Deus e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós fomos chamados por ele, nós fomos escolhidos por ele, tá bom? Não se sinta inferior, não se sinta menos do que ninguém, não se sinta... como é que pode dizer, excluído, porque você foi chamado por ele, você foi chamada por ele. E aí o versículo 4 vem, que é o que está no PDF. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Me diga uma coisa. Né? Você e eu e você. Quantas vezes você tem separado do seu tempo para agradecer a Deus pelo que você pediu a Ele? Quantas das vezes você tem usado do seu tempo para agradecer a Deus por coisas que você orou tanto, mas que com a correria do dia a dia, hoje em dia você se tornou normal? Sabe assim, Deus te abençoou e você com um emprego. Mas é tanta correria, porque tem que sair cedo, porque tem que ajeitar marmita, porque tem que ajeitar a casa, porque tem que ajeitar não sei o quê, porque você corre para a igreja, você corre para... Já não agradece mais pelo emprego. Deus abençoou com a casa. Ai, mas porque tem que limpar a casa, mas você já não agradece mais pela casa. Tinha uma bênção que você estava pedindo. Deus te abençoou com aquilo. E com o passar do tempo, a gente vai deixando como se fosse algo que nós não pedimos tanto a Ele, como se fosse algo que para nós antes não tivesse tanto valor. Né? Com o passar do tempo, na verdade, vai perdendo o valor. A gente deixa que perca o valor. Então aqui o salmista, ele diz, entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome. Palavra. Sim, com a palavra eu posso adorar a Deus. Sim, com a palavra eu posso agradecer a Deus. Sim, com a palavra eu posso entoar cânticos e hinos de louvor e agradecimentos a Deus. Está aqui nos Salmos, em vários Salmos tem dizendo, louvai ao Senhor, celebrai ao Senhor, cantai ao Senhor, cantai com adufes, com saltério, louvai ao Senhor com palmas. E vários salmos têm dizendo. Mas como é que eu e você vamos saber disso, se não lermos a palavra? Como é que eu e você vamos saber disso, se nós só estamos acostumados a mastigar, ou melhor, a engolir o que nos é dado mastigado nos cultos que vamos? Porque muitas das vezes estamos acostumados somente a isso. Aí para a igreja, o pastor, o líder, a pastora, a liderança, né, quem está na frente pregou, e a gente pega aquilo ali já mastigado, engole, tá lindo, né? Aí se chegar qualquer outra pessoa com o microfone na mão e falar coisas que não tá na palavra, vai engolindo também da mesma forma, e vai descendo da mesma forma. E você nem sabe se tá na palavra, se não tá na palavra, porque você não lê, né? O que o profeta fala? Quando Deus usa ele falando, o meu povo peca por não conhecer as escrituras. O povo peca. E quando ele fala por não conhecer as escrituras, não está falando de quem não conhece, de quem não é servo de Deus. Não está falando de quem não é crente. Pronto. Botar assim o termo, né? Não, está falando de mim, de você. Está falando de nós. Nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. Nós erramos por não fazer disso aqui prioridade nas nossas vidas. Nós erramos porque nós engolimos
Muitas das vezes só queremos engolir o que nos é dado em igrejas, e ainda tem muitos que ficam parecendo um canguru pulando de igreja em igreja, em igreja, em igreja, porque só quer receber profecia, visão e revelação. Quando é uma igreja que prega a palavra, não fica, não vai para esse culto, não vai para culto de estudo, não vai para culto de ensino, não vai para a escola bíblica, e só quer o mastigado. Só quer o mastigado e engole, e vai ficando inchado. E vai ficando inchado, e vai ficando inchado. Aí depois não sabe por quê, tá? Ai, meu Deus, que luta é essa? Ai, meu Deus, o que é que eu tô passando? Ai, meu Deus, isso. Ai, meu Deus, aquilo. Ai, meu Deus. A palavra tá aqui. A palavra tá aqui. Ontem nós falamos do profeta novo e do profeta velho. Deus tinha dado uma ordem ao profeta novo. Ele preferiu dar ouvido ao que o velho falou, que um profeta velho falou, do que dar ouvido ao que Deus estava falando. E quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes nós temos aqui a palavra dizendo... Está aqui dizendo, não tem, mas está aqui dizendo se santifique, está aqui dizendo ore mais, está aqui dizendo desça a casa do oleiro, está aqui dizendo se separe, renuncie, está aqui dizendo adore, está aqui dizendo leia, está aqui dizendo estude, isso tudo está aqui dizendo, tem aqui dizendo. Mas nós preferimos ficar engolindo o que qualquer um que pega o microfone dá. Mastigar é mais fácil, dá mastigado. Dá mastigado. Já para terminar, eu fiz uma brincadeira já há um tempo atrás aqui no Instagram, de frases que a gente sempre ouviu nas igrejas e que nunca esteve na Bíblia. E é incrível como as pessoas vão reproduzindo frases e não está na palavra. Mas por que reproduz? Porque não lê a Bíblia. Por que reproduz? Porque não estuda a Bíblia. Ah, minha irmã, mas estudar é chato. Estudar é chato. Não é todo dia que você vai acordar com vontade, não. Não é todo dia que você vai acordar. Ai, meu Deus, que fome e sede de estudar a palavra. Não vai. E eu estou fazendo esse desafio. Eu falei ontem, repito, para você e para mim. Porque quando eu começo, eu sigo. Mas no dia que eu paro, para eu voltar, dá trabalho. Porque não é todo dia que você tem vontade de estudar. Não é todo dia que você quer parar. Não é todo dia que você quer ficar aqui. E às vezes você não entende nada. E aí você pede o Espírito Santo e o negócio não vai, não anda. Mas é assim, mas a gente segue. A gente faz. Por que a gente faz? Porque quem ganha não é Deus. Quem ganha sou eu. Quem ganha é você. Então, a gente precisa estudar o que está escrito aqui, a gente precisa ler o que está escrito aqui, para não sermos enganados por vãs filosofias, para não sermos enganados por falsos profetas. Os apóstolos nos alertaram tanto, Paulo nos alertou tanto, Pedro nos alertou tanto, João nos alertou, para quê? Para nós não sermos enganados. E o que é que a gente acontece hoje em dia? Nós somos enganados. Por quê? Por não querer ler, por não querer estudar, por não parar e dizer, vou ler meia hora. Eu posso não entender nada, mas eu vou ler meia hora. Pode não entrar nada hoje, mas eu vou ler meia hora. E amanhã fazer de novo. Porque quem faz dieta, eu tento, não consigo. Mas quem faz dieta não pode fazer um dia só. Então não vai dar certo, eu bem que queria, mas não vai dar certo. Quem vai para academia, eu não consigo ir. Não adianta em um dia só, não vai ter resultado. Não é isso? Não tem resultado. O resultado vem de uma prática diária. Quando você muda a alimentação, quando você faz dieta, ó, Anderson passando na minha cara. Quando você faz dieta, quando você faz uma reeducação alimentar, quando você faz exercício físico, quando você só alcança resultado com a constância. Vai ter dias que você vai fazer e não quer fazer, vai ter dias que você vai conseguir ler 1 hora, vai ter dias que você só vai conseguir ler 10 minutos. Vai ter dia que você vai conseguir ler um capítulo inteiro. Vai ter dias que você só vai conseguir ler um versículo.
Mas o que importa não é aquela questão do todo dia eu estou no alto. Não. É a constância. E a constância, ela nem sempre ela é linear. A constância, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas todo dia você faz. Todo dia você está ali. Todo dia você continua. Tá certo? Então, essa foi a nossa live de hoje. O nosso exercício, vamos fazer o de ontem e o de hoje. O de ontem, para reforçar, o de ontem, você vai ler em voz alta, preste atenção, você vai fazer hoje também. Você vai ler em voz alta, Salmo 100, tá certo? São só 5 versículos. Você vai ler em voz alta, depois que você lê em voz alta, pegando um papel, uma caneta, um lápis, o que você quiser, você vai escrever. Você vai deixar a sua imaginação fluir no papel. Minha irmã não gosta de escrever. Tá, você não é uma criança pequena que faz só o que quer, tá bom? Então vai ter que fazer. Deixe sua imaginação fluir. Deixe sua mente leve. Não apague nada do que você está escrevendo, porque ninguém precisa ler. Então você só vai escrever, tá bom? Esse é juntando o de ontem e o de hoje. Agora, o de hoje. O de hoje nós falamos da gratidão na palavra, a gratidão, o louvor a Deus na palavra. Então, o que é que você vai fazer também? Você vai lembrar de 3 coisas, 3. Eu sei que você pode lembrar de uma lista imensa, porque muitas são as coisas que Deus faz por nós, que Deus tem feito pelas nossas vidas. Mas você vai lembrar somente de 3 coisas e vai de 3, calma. Deixa eu falar devagar. Você vai lembrar de 3 coisas que você orou muito e Deus te deu. Seja em qualquer área. Física, material, financeira, espiritual. Aí você escolhe. 3 coisas que você orou muito e Deus te deu. E você vai agradecer por isso. Você vai agradecer. Agradecer mesmo. Você vai dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu orei e o Senhor me deu. Muito obrigado. Então você vai trazer à sua memória essas 3 coisas. Tá certo? Desde já eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui. Agradeço a todos que vão assistir depois, tá bom? Peço que vamos terminar esse desafio de 7 dias, vencendo um dia de cada vez. Eu tô igual aos Alcoólicos Anônimos, um dia de cada vez, porque devagarzinho é que a gente chega lá, né? Não precisa ter pressa. Então, hoje foi o nosso 2º dia, gratidão na palavra, e agora nós vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade que eu tenho, que você tem, de meditarmos por uns minutos na palavra dele, de aprendermos em alguns minutos algo referente à palavra dele, tá bom? E por esse meio que nós temos de agregar as nossas vidas. Santo Deus e eterno, maravilhoso Pai, Tu que és grande, és soberano, nada somos, meu amado Pai, diante da Tua presença, mas louvamos e agradecemos a Ti por ter nos escolhido. Te agradecemos, Senhor, porque nada somos, nada podemos e nada temos se não vier do Senhor para as nossas vidas. Meu amado, eu te agradeço por todos que estiveram online, agradeço por todos aqueles que ainda estarão. Peço que o Senhor alcance a cada coração nesta hora e tudo aquilo que foi ouvido, visto neste lugar, Deus, neste momento, seja, Deus, como uma semente caindo em terreno fértil, que ela cresça e frutifique para a glória do teu nome, Pai. Deus, eu te agradeço pela tua presença, porque eu sei, Deus Santo, amado, que o Senhor está aqui neste lugar. Te louvo, Pai, mais uma vez pelas vidas de cada um, lhe pedindo mais uma vez a tua cobertura do teu sangue e os teus livramentos sobre as nossas vidas e as nossas casas. Assim eu agradeço a ti, na certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por ter ficado. Anderson, depois eu falo dos resultados, já? Não vou falar aqui não. Mas muito obrigado por terem ficado. Amanhã, 10 horas, estamos juntos aqui, tá bom? Sem falta. Hoje eu esqueci, porque eu tinha culto. E eu acabei esquecendo.
Mas amanhã, 10 horas em ponto, estamos aqui. Amém? Até amanhã, paz do Senhor Jesus.